Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Olá, Schiller, muito bom dia. A gente precisa saber do Schiller, afinal de contas, mostra aí, lance luz sobre essa questão da janela partidária, né? Que é esse período que vai até 1º de abril e que permite que os políticos pulem a cerca, digamos assim, sem o risco de qualquer admoestação, qualquer punição. Explica para nós, Schiller, o que esperar dessa janela partidária. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, os ouvintes? Olha, janela partidária, cá entre nós, né? Mais um jeitinho brasileiro, né? Isso aí, a Constituição de 88 não deixou claro quais eram os critérios de saída. Falou em fidelidade partidária, mas não estabeleceu os critérios de possibilidade de saída dos deputados, né? Então, nós tivemos aí uma certa história nesse processo. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal criou uma legislação que, na minha visão, é ambígua, porque permitia a saída do partido de um deputado, um parlamentar, quando o partido apresentava um desvio de programa. O que é um desvio de programa? Né? O que é uma mudança de... Então aí surgiu muito processo, muita pendenga judicial de saída de deputados e tal, até que em 2016, Eduardo Cunha, que não dorme no ponto, fez uma legislação, aprovou uma PEC, né? uma PEC no Congresso, estabelecendo que 6 meses antes das eleições você tem esse mês. E é bem isso que o Cláudio falou, o mês da infidelidade, né? Então, em Brasília, semana que vem, quer dizer, esse vai ser o grande assunto. Esse ano ainda teve uma complicação, porque como o Supremo Tribunal Federal colocou para maio, final de março, o final da possibilidade lá, 1º de maio, desculpa, a possibilidade das federações partidárias, né? Então você tem um descolamento entre a janela e a federação. Então, porque na cabeça do deputado, qual é a questão fundamental? Ele precisa eventualmente migrar de partido, primeiro porque ele precisa quociente eleitoral. Então ele faz a avaliação no Estado, dentro das siglas disponíveis, qual é aquela que tem o quociente eleitoral mais viável para ele. Por exemplo, se entra um grande competidor na mesma área eleitoral do deputado, ele talvez tenha interesse em sair, porque ele vai para outro partido, tem um quociente eleitoral diferente, pega alguma base diferente, etc. Você tem casos de deputados que vão ao alinhamento com o presidente da República, candidato à presidência da República, né? Por exemplo, agora você tem uma polarização, a polarização vai crescendo no Brasil, né? Você teve nas últimas semanas aí uma recuperação muito lenta ainda, mas já muito clara do presidente Bolsonaro. Pesquisas mostram isso, alguns dados da economia também vão mostrando. Claro que isso aí tudo ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, mas isso é hoje um fato, digamos, do mundo político. Você tem uma dificuldade da candidatura do Sérgio Moro, né? Teve esses acontecimentos com o MBL, as pesquisas não estão mostrando um avanço substancial, tem o problema de como é que financia a campanha dentro do Podemos, tem um monte de problemas. O PSDB não emplaca, quer dizer, o João Dória fica nessa faixa aí no máximo 4%, possibilidade de dissidência interna do Eduardo Leite. Então, enfim, a terceira via está uma complicação generalizada, a campanha tende à polarização. Então, eu diria assim, na janela partidária, que abriu agora dia 3, vai até o dia 1º de abril, quer dizer, o grande fator vai ser os deputados migrando ou para o lado do PL, o PL deve ganhar aí na faixa de 25, em torno de 25 parlamentares. Então toda a ala bolsonarista, que hoje está basicamente no PSL ainda, ou espalhada em alguns outros partidos, ela tende a migrar para o PL, né? Se o deputado não vai para o PL, mas quer apoiar o Bolsonaro, ele pode ir para o PP. O PP é um partido curioso, Cláudio, porque ele não tem definição, como boa parte dos partidos brasileiros não tem nenhuma definição. Eu estava fazendo aqui a conta do apoio do PP nos estados. 12 unidades hoje tendem a apoiar Bolsonaro, 10 o Lula, uma aqui o João Dória, que é São Paulo, né? Porque vai fazer aliança possivelmente com o Rodrigo Garcia. Então o PP tem para todos os gostos. Geralmente no Nordeste o deputado quer ir para o lado do Lula, mais para o Sul, eventualmente Centro-Oeste, Norte, quer ir para o lado do Bolsonaro, né? Então você pega um deputado como Túlio Gadelha, por exemplo, que é do PDT, se eleger pelo PDT, vai para o PV, porque o PV faz uma federação, tende a fazer uma federação com o pessoal e apoiar o Lula. Lá em Recife, lá em Pernambuco, faz sentido apoiar o Lula, né? Porque é o grande candidato favorito. Você vai para lá no Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni, que está no União Brasil, ele vai para quem? Vai para o PL, porque é o ministro, então tem um alinhamento, tem um número, né?
Então, quer dizer, esses são os movimentos que vão acontecendo. O PDT deve perder poucos, alguns 3 ou 4 deputados, porque a candidatura do Ciro Gomes também está empatada, né, nesses 6, 7%. Né? O Podemos não deve ganhar nada, porque Sérgio Moro está com essa dificuldade. O PSDB deve perder deputados, aí entre 5, 6, 7 deputados que vão migrar possivelmente para União Brasil. União Brasil tem um outro fator, aí tem um outro fator que atrai muitos deputados, que é uma coisa chamada dinheiro, né? Recurso do fundão eleitoral. Só para ter uma ideia, entre fundão eleitoral e fundo partidário, União Brasil vai ter 945 milhões de reais. É uma fortuna, quase R$ 1 bilhão. Como ele tem 81 deputados hoje, vai perder coisa aí de 25, 30, mas vai ganhar também deputados. Então vai chegar na faixa, vai ganhar em torno de 10 deputados, então vai chegar na faixa de 60 deputados. Imagina, e não tem candidato à presidência, não quer ter candidato à presidência, por quê? Porque se tiver candidato à presidência vai gastar 80, 60 ou até 100 milhões com o candidato à presidência. Então imagina o deputado hoje que vai para a União Brasil e negocia bem, ele tem uma bolsa aí de campanha de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. Então já começa a campanha sendo deputado, tendo distribuído as emendas, né, 16 milhões de emenda por ano, então ele distribuiu 60 milhões em emendas parlamentares ao longo dos 4 anos, e agora ele ganha uma bolsa aí de 2 milhões, ou um pouco mais, um pouco menos, para fazer a campanha eleitoral. Chile. Então, quer dizer, tem quociente eleitoral, dinheiro e a migração, o apoio, o alinhamento do número aos candidatos à presidência da República é o que vai determinar aí. Mas as duas grandes movimentações são essas. Acho que muita gente vai para o PL, né? Muita gente vai para o PL. E no mundo da esquerda, eu diria, nós não vamos ter grandes alterações, porque o PT é um partido, como o PT é um partido mais estruturado, né? É mais difícil você entrar no PT e sair do PT. O PT tende a ter muita estabilidade. Quer dizer, quem quer apoiar, os deputados que querem apoiar o Lula, ou querem alinhar, vamos dizer, seu número, seu apoio com o Lula, tendem a ir para partidos satélites, né, que vão acabar apoiando nos estados. Quem deve ganhar alguma coisa com isso é o Partido Bonde, né? Sabe qual é o Partido Bonde, né? O Partido Bonde é do nosso motorneiro aqui de São Paulo, o Kassab, Gilberto Kassab. Estou falando com carinho aqui, um elogio à sua capacidade de aglutinar políticos, né? Porque ele está em toda parte. O PSD é um partido que pode apoiar o Lula, pode lançar candidatura própria, Eduardo Leite pode entrar no PSD, mas pode também ficar independente, decidir para o segundo turno. Enfim, o PSD pode ser qualquer coisa. Então os partidos tendem a migrar da ampla liberdade de escolha partidária. O último detalhe interessante é está acontecendo lá no Sul, né? Porque é uma enorme expectativa para saber o que o Eduardo Leite vai fazer, o governador Eduardo Leite. Ele também tem 3 possibilidades, que é ser candidato à reeleição, ser candidato ao Senado ou presidência da República. Nesse caso, teria que ir para o PSD, e aí determinando uma migração relativamente grande de deputados do PSDB para o PSD. Né? Eu observava agora lá, o próprio presidente, o Lucas Redecker, que é o presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, que é um deputado federal bem votado no estado, o presidente do PSDB está esperando para saber qual é a decisão do Eduardo Leite, para saber para onde é que vai migrar. Então nós vamos ter um troca-troca nas próximas semanas em função desses fatores aí. Chile, eu rapidamente queria que você, que assim, além do dinheiro, né, União Brasil, por exemplo, quase R$1 bilhão do fundão eleitoral para gastar na campanha. Além desse dinheiro, tem também o chamado tempo de rádio e televisão, que é uma moeda importante nesse momento aí da janela partidária, né? Você acha que esse tempo de rádio e TV ainda é digamos assim, um ativo importante nos partidos? Face à influência das redes sociais, etc. e tal. Eu diria que já foi muito mais, né, Cláudio? Hoje eu converso muito com políticos, quer dizer, aquele horáriozinho, quer dizer, que ele tem, né, quer dizer, que é muito pequeno, em primeiro lugar, né? Ele tem 30 segundos. Né? Se ele vai para um partido como União Brasil, que tem um tempo maior, né, e ele está num estado que tem poucos candidatos, então ele faz uma negociação para ter uma presença maior. Então eu acho que faz algum sentido ainda, mas é muito, muito menos do que já foi no passado. Você tem as cotas de representação de minorias, então eu vejo como um aspecto menor, né? Acho que o que realmente importa, por exemplo, você não pode comprar propaganda eleitoral pela legislação nos sites na internet.
mas você pode impulsionar. Então, o impulsionamento, pelo que eu tenho visto dos marqueteiros na política, hoje ele vale mais, ele atinge mais gente do que aquele período. Até porque, cá entre nós, o eleitor ficou esperto, né? Então, quando entra a propaganda eleitoral, ele muda de canal, ele vai para o Netflix, ele, né, desliga, ele toma um café e tal. Então, quer dizer, as pessoas aprenderam um pouco a desviar dessa propaganda, que é muito chata, vamos lá, né? Então, acho que não é um fator que mais pesa, não. O que mais pesa realmente é o recurso, né? Tem um projeto no Congresso Nacional do Coronel Tadeu, aqui de São Paulo, que propõe que quando o deputado saia, ele leve tudo, leve tempo de TV, leve dinheiro, leve recurso do fundo partidário, fundo eleitoral e tal, mas está tramitando lá, esse projeto um dia vai ser aprovado, né? Porque ele faz sentido para os deputados. Os deputados querem levar a sua cota, digamos assim, para o novo partido, né? Mas tudo tem seu tempo, na PEC dessa de 2016 isso não aconteceu. Não acho que seja o fator mais relevante, Cláudio, mas pesa um pouquinho. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, Schiller? Até a próxima. Grande abraço.